Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o teu coração e guarde também a tua mente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glórias sejam dadas a Deus. Graças a Deus, estamos de volta mais uma vez. O Senhor nos concede a graça de trazer o conhecimento, e esse conhecimento através da leitura e também da meditação na palavra de Deus. Hoje é sexta-feira, dia 19 de maio de 2023. O tema dessa semana está sendo a visão da Batalha dos Anjos. Vamos à leitura da palavra de Deus, que hoje está em Daniel capítulo 11, versículo 21 até o versículo 35. E o texto sagrado diz assim: Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. E com os braços de uma inundação serão varridos de diante dele e serão quebrantados, como também o príncipe da aliança. E depois do concerto com ele, usará de engano e subirá, e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa e os despojos e os bens, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. E suscitará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul, com um grande exército. E o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque maquinarão projetos contra ele. E os que comerem os seus alimentos o destruirão, e o exército dele será arrasado, e cairão muitos mortos. Também estes dois reis terão o coração atento para fazerem o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira, mas isso não prosperará, porque ainda haverá o fim do tempo determinado. Então tornará para a sua terra com muitos bens, e o seu coração será contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra no tempo determinado. Tornará a vir em direção do sul, mas não será na última vez, como foi na primeira. Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver. Voltará e atenderá aos que tiverem abandonado a santa aliança, e braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. E aos violadores da aliança ele, com lisonjas, perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia, cairão pela espada e pelo fogo, e pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. E caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até ao fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. Louvado seja o nome santo de nosso Senhor e de nosso Salvador Jesus Cristo. O tema deste vídeo, que é a lição para a vida, é: o pequeno chifre entra em cena. Aqui Daniel tem mais detalhes a respeito
daquele personagem do capítulo 8 que nós já lemos, o famoso pequeno chifre, ou seja, Antíoco Epífanes. Antíoco IV, que reinou de 175 a 164 sobre a Síria e foi um terrível perseguidor dos judeus, conforme o capítulo 8. Aqui no capítulo 11 temos algumas de suas características que o tornam um feroz inimigo do povo de Deus. Olha, ele era um homem que sabia criar intrigas políticas. Ele sabia criar intrigas políticas e também intrigas religiosas. E o seu prazer era ver a confusão instalada na vida das pessoas, conforme nós lemos lá no capítulo 8, no versículo 23. No capítulo 11 e 21, lemos: um homem vil ao qual não tinha dado a majestade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com lisonja. Ele não era o herdeiro legítimo do trono da Síria, mas por meio da astúcia política, ele então conseguiu subir ao trono e se fazer rei. Viveu por uns 15 anos em Roma e ali ele entrou em contato com toda a imoralidade que era característica daquela cidade. Aprendendo todas as suas artimanhas políticas, seu caráter perverso foi moldado naquela cidade. Assim como em Daniel capítulo 8, temos aqui as descrições das maldades de Antíoco sobre o povo. Primeiro, ele lutou contra o povo no capítulo 8, 24 e aqui no capítulo 11, do 32 ao 35. Fazendo-o perecer, matou centenas de judeus. O seu dia preferido para matar era o sábado, quando nesse dia os judeus não tinham reação. Segundo, ele profanou o santuário e fez cessar os sacrifícios. Lá no capítulo 8, versículo 11, nós lemos, e aqui no capítulo 11, versículo 31, já vimos em lições anteriores o que isso significou para o povo de Deus. Foi um problema muito grande para os judeus suportar essa pressão. Foi de fato, queridos, para eles, naquela época, uma grande tribulação, sem nenhuma sombra de dúvida. Mas é bom lembrar que, embora estejamos anunciando como fatos já realizados na história de Daniel estava tendo visão do que ainda iria acontecer no futuro. Você não pode imaginar que consolo era para o povo de Deus ler o livro de Daniel, quando na ocasião que estava sendo perseguido. Deus já sabia muito tempo antes o que iria acontecer e já havia dado promessas de salvação. Então era uma alegria quando eles liam o livro de Daniel, porque eles já sabiam o que iria acontecer. Antíoco, com toda a sua ferocidade, estava destinado à destruição, sem intervir mão de homem, conforme o capítulo 8, versículo 25. Ou seja, não seria o próprio povo que exerceria juízo sobre ele, mas sim o próprio Deus, o próprio Senhor. Antíoco, queridos, morreu de uma doença terrível. Sabe? Deus o castigou. Algumas lições que podemos tirar é o seguinte. Primeira lição: o mal pode ter progresso, mas é aparente e é prenunciado sua derrota final. Olha, o povo de Deus não deve se espantar com o mal que esteja em crescimento. Os dias da opressão, eles estão contados, queridos. Daniel viu a esperança juntamente com o conflito. O juízo virá sobre todos aqueles que rejeitam e se voltam contra Deus, e se voltam contra o seu povo. Ninguém fica impune, todos darão conta de seus atos a Deus. Afinal, é Ele quem dirige a história. Uma segunda lição: devemos demonstrar preocupação séria pela situação de nosso povo, tanto agora como no futuro. Dizer que o mundo vai de mal a pior não significa que devamos deixar tudo andar como está.
É nossa responsabilidade lutar contra o inimigo e não deixar que ele domine. Devemos pregar contra a opressão, pregar contra a corrupção. Afinal, somos ou não a luz do mundo? Somos ou não o sal da terra? Daniel chegou a ficar doente por causa das revelações acerca do futuro. Ele ficou preocupadíssimo e buscou em Deus a orientação. Uma terceira lição é que devemos ter aguda percepção dos acontecimentos mundiais à luz da palavra de Deus. Daniel recebeu a revelação da escritura da verdade, conforme lemos lá atrás no capítulo 10, versículo 21. E é esta que deve normatizar nossa esperança e compreensão do presente e também do futuro. O que importa é que nós devemos estar sempre prontos, sempre preparados para o dia de amanhã. Nós, de fato, não sabemos como ele será. Por isso é importantíssimo nós estarmos apercebidos, porque o mal ele está espalhado sobre toda a terra e constantemente o mal quer nos atingir, quer nos enfraquecer. Sejamos fortes, sejamos resilientes e com a mesma fé, amor e perseverança de Daniel, vamos prosseguindo. Vai chegar o momento da grande libertação, essa luta vai passar, esse momento não é para sempre, então vamos firmar nossa fé em Deus, que Deus te abençoe em nome de Jesus e vamos nos encontrando nos próximos vídeos, isso é, se o Senhor Jesus não voltar antes. Deus te abençoe em nome de Jesus.